Sempre que desejamos viver os propósitos de Deus na nossa vida, ou em qualquer área, precisamos ter muito claro que nada nessa vida é de graça. Existe um termo muito conhecido que se chama pagar o preço. Só que só é realmente possível pagar o preço quando a gente sabe aquilo que realmente a gente precisa. Muitos de nós vivemos a vida desejando fazer algo especial para Deus em nosso chamado, em nossa vida, mas não compreendemos realmente aquilo que precisamos. E é sobre isso que vamos tratar aqui neste vídeo. Em Gênesis capítulo 29, versículo 18, a Bíblia diz: E Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que ele a amava. Olha só, a gente conhece esse texto. Esse texto conta a história de Jacó, que saiu da sua casa e foi para a terra de Labão. Lá ele conhece a sua filha, a filha Raquel, e se apaixona por ela, a ponto dele pagar um preço para casar com ela. 7 anos de trabalho, sendo como um escravo, trabalhando de forma grátis todos os dias, todos os meses, a fim de receber no final dos 7 anos a recompensa de casar com a sua futura esposa Raquel. Mas a Bíblia vai contar que Labão passa a perna nele e ele acaba casando com Lia. Então decide mais 7 anos da sua vida pagar o preço para realmente estar do lado da mulher que ele queria. Se você analisar, Jacó paga um preço de 14 anos da sua vida para realmente conseguir estar do lado de Raquel. E note que a Bíblia vai dizer que esses 14 anos foram como poucos dias, pelo muito que ele amava Raquel. Então, quando a gente vai falar sobre pagar o preço ou viver os propósitos daquilo que Deus tem, nós temos que ter muito claro qual é o nosso alvo, qual é o nosso propósito, qual é a nossa virtude, aonde nós queremos chegar. Porque se nós temos isso definido, se nós sabemos aquilo que desejamos, aonde que queremos chegar em Cristo Jesus, então sim, podemos pagar o preço por isso. A Bíblia vai nos contar que Jacó, ele tinha certeza daquilo que ele queria. Ele queria Raquel, ele não aceitava menos do que isso, não aceitava mais do que isso. Ele queria ficar com Raquel. E para ficar com ela, teve que pagar 14 anos. 14 anos trabalhando, 14 anos sendo um escravo, e no final ele consegue. Mas se você analisar, existe uma diferença entre aquele que paga o preço e aquele que não paga o preço. É uma vida antes e depois. Se você ver na Bíblia Sagrada, José, ele tinha sonhos, mas ele pagou um preço para esses sonhos se realizarem. Também, se você analisar, João Batista, ele tinha um chamado para anunciar as boas novas antes de Cristo chegar, mas ele teve que pagar o preço, teve que se disponibilizar. Se você olhar na Bíblia Sagrada, assim a gente vai ter muitos exemplos, até de exemplos negativos, como Saul, que também queria ter a presença de Deus e deveria esperar Samuel chegar para poder oferecer a sua adoração, mas ele não teve paciência, ele não esperou o tempo de Deus. E quando nós não esperamos o tempo de Deus, quando nós não decidimos pagar o preço, quando nós não sabemos aonde nós queremos chegar, qualquer lugar serve para o nosso alvo. Se você analisar, a Bíblia vai dizer que Paulo diz assim: eu esmurro o meu corpo para que ele viva subjugado a Cristo. Jesus, a Bíblia vai nos dizer que ele esvaziou-se de si mesmo e aniquilou sua forma, se entregando na cruz do Calvário. Todos os grandes homens de Deus sabiam os seus objetivos. Os objetivos estavam definidos e eles pagavam o preço para viver. Jesus disse que quem deseja seguir a ele deve negar a si mesmo. Ou seja, existe um preço que Jesus está colocando para aqueles que o desejam seguir. Ainda que ele nos fale que o seu fardo é leve, ainda assim, esse preço nós precisamos pagar. E existe algo muito importante aqui que nós precisamos lembrar,
Quem não toma a sua cruz e não vem após mim, disse Jesus, não é digno de mim. Hoje nós queremos andar e viver as promessas de Deus em nossa vida, mas só seremos dignos de viver aquilo que Jesus realmente tem para nós, quando nós tomamos a cruz e carregamos. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever, de compartilhar e de enviar para mais alguém. Que Deus te abençoe.